Sua dívida fiscal pode ter caducado e você nem sabe. Tem empresa provisionando dívida tributária que já morreu. Sim, execuções fiscais muito antigas podem estar prescritas, mas mesmo assim muitos empresários, por desconhecimento, continuam sofrendo por medo, desinformação ou falta de revisão técnica. O que é prescrição intercorrente? Hoje, no episódio 14 do IGEP, eu vou mostrar como funciona a prescrição intercorrente, uma das ferramentas mais poderosas em termos de gestão de passivos fiscais. Você precisa conhecê-la. Vem comigo. Sem gravata, sem juridiquês, direito descomplicado para decisões estratégicas. Muitos empresários convivem com execuções fiscais muito antigas, com restrições cadastrais, medo de bloqueio bancário, passivos no balanço, dificuldade para crédito, insegurança patrimonial. E o pior, acham que a dívida continua só porque o processo da execução fiscal existe. Mas processo parado por muitos anos não significa débito fiscal. Em muitos casos, significa justamente o contrário. Mas então, o que é prescrição intercorrente? Traduzindo de forma simples, quando o governo entra com uma execução fiscal, ele tem um tempo para fazer essa cobrança, e esse tempo é previsto em lei. Se o processo fica anos parado, sem localizar bens e sem atos efetivos de cobrança, nasce a prescrição intercorrente. Na prática, o Estado perde o direito de continuar cobrando aquele crédito fiscal indefinidamente. No tributário, isso pode extinguir o próprio crédito que está sendo cobrado. Regra comum aplicada nas execuções fiscais: se o devedor não for localizado, ou se localizado não forem encontrados bens que possam garantir a execução fiscal, essa execução fiscal ela é suspensa por 1 ano. A lei de execuções fiscais, no seu artigo 40, prevê essa suspensão. Essa suspensão tem o objetivo de propiciar que a administração fazendária procure bens do devedor tributário que possam garantir aquela execução. Então, por 1 ano, a execução fica suspensa. Ultrapassado esse 1 ano de suspensão, automaticamente inicia um prazo de prescrição do crédito tributário de 5 anos. Então, se decorridos esses 5 anos após a suspensão, 1 ano de suspensão, o seu crédito prescreveu. Quando esse lapso temporal de 1 mais 5 anos, ou seja, de 6 anos de existência de uma execução fiscal sem efetiva localização de bens que possam garantir o pagamento daquele crédito tributário, existe uma janela de oportunidade muito grande para os empresários devedores nessa situação, que é a prescrição intercorrente. Vamos a um caso real. Atuamos recentemente em defesa de uma profissional liberal da área médica. Ela possuía uma execução fiscal bastante antiga, estava preocupada com aquele valor. O crédito era bastante significativo. Nós fomos analisar o processo, verificamos que houve uma tentativa de cobrança judicial ineficaz, bens não foram localizados, então as buscas patrimoniais foram negativas. Em razão disso, o juiz decretou a suspensão do feito por 1 ano e, decorrido o prazo de suspensão de 1 ano, iniciou-se o prazo de prescrição intercorrente de 5 anos. Quando a gente reconstruiu a linha temporal desse processo, nós percebemos que o lapso de 6 anos, 1 mais 5, já havia transcorrido, portanto, ela não tinha mais a obrigação de pagar aquele valor. Entramos com uma exceção de pré-executividade, que é uma petição que o advogado maneja nessas circunstâncias para avisar ao juízo: olha, esse crédito está prescrito, por favor, extinga a execução fiscal. Foi exatamente isso que foi feito e o crédito que atormentava o sono da nossa cliente simplesmente deixou de existir. Tá bom? Esta é a regra que você deve guardar na cabeça. Claro que você vai chamar o seu jurídico e vai pedir para que ele faça uma auditoria em todas as suas execuções fiscais, para verificar se existe nela isto que nós estamos conversando hoje, a existência da prescrição intercorrente, que fulmina o direito do fisco continuar cobrando aquela dívida. Então, verifiquem que a dívida, o processo de execução fiscal, muito embora o crédito já estivesse prescrito, continuava no sistema, mas juridicamente o crédito já estava vencido pelo tempo. Como eu mostrei há pouco, no caso concreto foi estruturada uma defesa técnica demonstrando data da suspensão, ausência de bens encontrados, inexistência de penhora válida, decurso integral do prazo legal, que fez o juiz declarar a extinção da execução fiscal em virtude da prescrição intercorrente. E aí que está o pulo do gato. Muitos devedores fiscais
não sabem que existe essa possibilidade de não pagar a dívida por decurso do tempo. Então, guarda na cabeça que, em termos gerais, você precisa se preocupar com aquelas execuções fiscais que têm mais de 6 anos de duração. Agora presta atenção, meu querido empresário e minha querida empresária. O erro que quebra as empresas em relação a isso que estamos conversando. Muitas empresas fazem o seguinte: melhor a gente parcelar para não se incomodar com o fisco. Sem revisar, sem auditar, sem analisar nulidades do processo. Isso pode significar pagar uma dívida sem necessidade, uma dívida inexigível, uma dívida prescrita. Presta atenção, fica ligado nisso. Gestão empresarial madura não paga no automático. Primeiro analisa, depois decide se vai ou não pagar. Pode ser que a dívida esteja prescrita. Então é importante que você desenvolva uma cultura na sua empresa de gestão de passivo fiscal. Você vai verificar que muita dívida que tira o seu sono, na verdade, já caducou, já prescreveu, tecnicamente falando. Portanto, você não tem mais a obrigação legal de pagá-la. Agora, existem situações em que esse lapso temporal ele é interrompido. Interrupção de prazo significa, em direito, começar o prazo de novo, porque aconteceu alguma coisa no processo, toda a contagem de tempo foi zerada novamente. Importante, gente, nem todo pedido da Fazenda interrompe prazo de execução fiscal. Exemplos: pedido de cisbajude zerado, tentativa negativa de renajude, petições padronizadas sem resultado nenhum. Muitas vezes essas providências não resolvem. O que costuma ter peso real, que tem capacidade de interromper a prescrição e, via de consequência, reiniciar a contagem de 5 anos. Penhora efetivo, constrição concreta, atos úteis de cobrança. Se a sua empresa possui execuções fiscais, faça as seguintes perguntas. O processo está parado há quantos anos? Mais de 6? Menos de 6? Houve suspensão por falta de bens? Nunca houve penhora real? O passivo fiscal segue no balanço sem revisão? Há risco de se pagar algum valor prescrito? Se respondeu sim para 2 perguntas, sugiro que você faça uma auditoria imediatamente. Empresário inteligente não administra só faturamento, porque muitas vezes o lucro não vem só de vender mais, vem de eliminar dívidas que não deveriam existir. Se você tem execuções fiscais antigas, fale com a equipe especializada. Aqui no canal, a gente traduz complexidade jurídica em decisões empresariais claras. Menos teatro, mais resultado. Caso você deseje entrar em contato para obter mais informações sobre o assunto desse episódio, os nossos canais institucionais estão aqui no primeiro comentário deste vídeo. Basta entrar em contato, porque aqui é sem gravata e sem juridiquês. Direito descomplicado para decisões estratégicas. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!